Olá, tudo bem? Vamos aqui fazer uma experiência que eu tive essa ideia há muito tempo, mas hoje eu resolvi colocar em prática, que é trazer uma inteligência artificial para discutir um assunto em tempo real, tá bom? Eu vou interagir com essa inteligência artificial, tá bom? Aliás, eu usei uma IA para formular um determinado título na área da saúde, por exemplo, e vocês podem ver aí na tela e aí eu vou ter esse zoom aqui, porque eu estou com o computador à minha frente e aí eu tenho que manipulá-lo, tá bom? Eu poderia também fazer aqui com o mouse, um mouse aqui sem fio, né? Eu posso manipular esse mouse. Quando você acessa a escrita, que você cria um projeto, logo que você acessa a escrita, você acessa o dashboard, que são alguns dados, né? Mas vamos clicar aqui, ó, em Workspace Pessoal e vamos aqui na pasta escrita e está aqui o meu projeto, Neurociência Cortical aplicada à saúde humana. Pronto. A nossa análise vai ser a partir desse título. Na escrita, nós temos um modo orientador, tá bom? Que traz alguns conceitos, permite que não é um formulário de preenchimento, e sim um passo a passo de decisões a partir do seu título. Então, eu posso aqui ativá-lo, aqui do lado. E primeiro, são 6 etapas, esse modo orientador, vai desde a lógica até a busca, e o último é só uma revisão de tudo que foi feito, tá certo? E ele fala aqui, faz aqui, são 7 passos, né, na etapa da lógica, que ele busca, ele explica sobre como você deve se comportar. São 3 tipos que a gente traz aqui, de observador, relacionador e experimentador. São 3 comportamentos que o pesquisador deve ter para fazer uma pesquisa. Antes disso, vamos ativar aqui a inteligência artificial para ela começar já a entender o contexto, porque tudo que eu falar aqui, ela vai estar memorizando para poder interagir junto com a gente de modo assertivo. Tá bom? Então, vamos lá. Opa, tudo bem? Seja bem-vinda, né? Ou bem-vinda, né? Vamos chamar ela de escrita. Seja bem-vinda. E o áudio, eu coloquei um áudio feminino, né? Não masculino, e aí tudo que eu estou falando a partir de agora, ela já está memorizando. Então, eu quero dizer para você que nós estamos aqui no estilo podcast, onde nós temos um título de um trabalho científico e nós vamos analisar esse título quanto às variáveis, que para nós são as variáveis independentes, e as variáveis ocultas, né? Outros autores chamam de variáveis de controle, enfim. Ou eu posso pegar essas variáveis e encaixá-las nas variáveis independente e dependente. Tem aí várias formas da gente trabalhar essas variáveis. O importante é que as variáveis, elas não podem ser deixadas de lado, né? Elas vão até o final do estudo. Então, seja bem-vindo e vamos aqui interagir. Saúde! Saúde! Estamos no clima certo. Então, já que as variáveis são protagonistas até o fim, vamos destrinchar cada uma delas com toda a atenção. Pode contar comigo no estilo podcast para ir fundo. Então, manda a primeira análise. Bom, a gente vai aqui fazer análise do título Neurociência Cortical aplicada à saúde humana. E quando eu vou
navegando pelo modo orientador da plataforma Escrita, que você pode acessar por escrita.app, isso aí vai ficar cada vez mais interessante. Então, deixa eu ampliar mais aqui a tela, tá bom? E vamos aqui para objetivo. Deixa eu mostrar aqui o título. Aqui, pronto. Então, o modo orientador da escrita, ela traz o conceito de comportamento do pesquisador em 3 tipos. Ele sendo observador, ele sendo um relacionador ou ele sendo um experimentador. No observador, é uma pesquisa descritiva. Né? Uma pesquisa descritiva. O relacionador é uma pesquisa de associação sem interferência. Então, por exemplo, dormir muito influi no desempenho das notas. Então, você vê claramente que existe uma relação, mas não existe uma interferência. Não é porque a pessoa dorme muito que ela vai tirar nota boa, senão todo mundo ia dormir aí uns 3 dias antes da prova, né? Então, e aí entra aí começa a entrar os conceitos de variáveis, né? Então, dormir, né, o sono seria a variável independente, porque ela é manipulada, ela pode ser colocada aí a pessoa pode dormir só 2 horas, ou 3 horas, ou 4 horas. Então, é uma variável independente, não depende de nada, depende só da manipulação do pesquisador. E o desempenho, sim, depende ou pode depender dessa variável independente que é o sono. Se eu durmo 2 horas, eu posso ter um desempenho, se eu durmo 4 horas, eu posso ter outro desempenho. Correto? E aí trouxemos mais um conceito de variáveis, que é variáveis ocultas. Eu estou olhando para essas 2 variáveis, independente e dependente, mas pode ter outras variáveis, que outros autores chamam de variáveis de controle, mas muitas variáveis destas de ocultas eu posso encaixá-las como independente e dependente, então eu prefiro chamar de variáveis ocultas. Então, essas variáveis ocultas é que vão, na verdade, ajudar na operacionalização desse sistema. Concorda? Concordo plenamente. Essas variáveis ocultas ou de controle são as que às vezes passam despercebidas, mas influenciam muito. Elas ajudam a afinar a análise, dando um quadro mais real. Então, no final, essa combinação de variáveis independentes, dependentes e ocultas é que dá robustez ao estudo. E assim, o pesquisador consegue ver o todo e não só as partes óbvias. Isso, justamente, essa é a finalidade. E aí, quando eu me comporto como observador, eu tenho um tipo de pergunta e eu tenho um objetivo geral. Quando eu me comporto como relacionador, eu tenho outro tipo de pergunta, outro tipo de objetivo, outra forma do objetivo geral. E como experimentador, da mesma forma. Então, olhando aqui para o título, está aqui o título, Neurociência Cortical aplicada à saúde humana. Então, eu quero ver o que é que eu quero pesquisar, o que é que eu quero conhecer. É a relação da neurociência cortical com a saúde humana. Então, eu não quero só observar, eu quero ver uma relação, mas também não quero experimentar. Eu não quero criar grupos, testar, não. Eu só quero saber sobre essa relação. Então, eu vou escolher aqui a opção relacionador. Aí a pergunta existe associação entre a espessura cortical em áreas pré-frontais e o desempenho executivo em pacientes com depressão? Então, eu vou na literatura e vou buscar exatamente sobre isso. Concorda? Concordo plenamente. Como relacionador, você busca entender essas conexões já existentes na realidade, sem manipular variáveis. E essa pergunta que você formulou é super clara.
É só ir para a literatura, encontrar os estudos que já investigaram essa relação e, com isso, você constrói uma análise sólida. Vamos nessa! Bom, em cima dessa questão problema vem o objetivo, que é analisar a relação entre medidas corticais, espessura, volume e funções cognitivas ou sintomas em contextos de saúde. O que é que você achou desse objetivo geral? Eu acho que o objetivo está bem coerente. Ele amplia o foco da questão para analisar diversos aspectos corticais e como se relacionam com funções cognitivas ou sintomas. Assim, você não se limita a uma variável só. Com um objetivo claro desses, você consegue estruturar bem a coleta e análise. Está bem alinhado ao que você quer investigar. Bom, beleza. Eu tendo a questão problema e o objetivo, vamos dar uma olhada nas variáveis. A escrita, o sistema da escrita, ela já separa, ela já tenta captar, né, essas variáveis. Então, ela colocou para esse título, que está aqui, ó, logo aqui acima, Neurociência Cortical Aplicada à Saúde, ela separou como variáveis independentes espessura cortical na região pré-frontal dorsolateral, volume do hipocampo, atividade cerebral em repouso, certo? Bom, gente, isso aqui é maravilhoso, porque imagine a quantidade de trabalhos na neurociência que existe na literatura. Mas eu vou atrás de trabalhos que tratam essas variáveis. E aí você pode perguntar, e se eu não quero essas variáveis, eu quero outras variáveis? Isso aí fica a seu critério, né? Aqui é uma sugestão do sistema. Então, o que é que você achou aí dele ter, a partir do título, ter definido essas variáveis? Independente, espessura cortical na região pré-frontal dorsolateral, volume do hipocampo e atividade cerebral em repouso, fMRI. Olha, eu acho que a sugestão do sistema é bem rica, porque já conta algumas variáveis que são muito estudadas na neurociência. Claro, você tem total liberdade de adaptar. Se sentir que outra variável faz mais sentido com o seu foco, você ajusta. Mas ter essa base inicial ajuda a enxergar as possibilidades. No fim, o que vale é o alinhamento com o que você quer investigar. Então, tá no caminho certo. Bom, agora ele também sugere as variáveis dependentes a partir desse título. Então, ele sugeriu o score em teste de função executiva, aí ele sinaliza aqui um Wisconsin Card Short Test, ou score de sintomas depressivos, o HAM-D, né? Talvez RAM-D, sei lá, alguma pronúncia dessa, e desempenho em memória de trabalho, né? Então, seria as variáveis que serão medidas, né? Então, são as variáveis dependentes. O que é que você achou aí das variáveis? Achei bem pertinente. Essas variáveis dependentes estão diretamente ligadas ao que você quer medir na prática. Funções executivas, sintomas depressivos, memória de trabalho, isso casa bem com as variáveis independentes que você observou. E é isso que vai gerar respostas concretas. Se fizer sentido para seu estudo, essas medidas são um ótimo ponto de partida. Beleza. Só uma observação, ela demora um pouco, que é o time, porque se ela respondesse rápido, ela poderia, num intervalo da minha fala, ela interferir, como pode ter acontecido ou pode vir a acontecer. Mas esse tempo que ela demora é justamente para não atrapalhar se eu der alguma pausa na minha fala.
Mas vamos lá, agora nós vamos falar, ele também, o sistema da escrita.app, ele sugere as variáveis ocultas, né, que olhando para o título a gente não consegue ver essas variáveis. E essas variáveis são bastante importantes para a operacionalização, do trabalho, da pesquisa, e principalmente, porque é o seguinte, quais são as variáveis ocultas? Idade, escolaridade, tempo de doença e uso de medição. Então, além dessas variáveis, elas permitiram uma ampliação na visão do estudo, ela ajuda também na minimização ou otimização de vieses, ok? Então, são variáveis que alguns autores chamam até de variáveis de controle, que assim, eu tenho que controlar para entender e fazer comparação de estudos, tá certo? Então, por exemplo, eu vou fazer esse experimento em indivíduos, em grupos de indivíduos. Então, ele está dizendo, preste atenção à idade. De repente, a idade de 20 a 30 não é a mesma de 50 a 60. Né? A escolaridade, para ver a interpretação dos sinais, dos motivos, dos sintomas, enfim. Né? O tempo de doença, se tiver alguma doença, qual é o tempo dessa doença, e o uso de medicação. Você usa isso aí, já a CTL lá, né? Já esqueci o nome do questionário lá, mas enfim, isso tem que ser controlado, o uso de medicação. Então, isso inclusive vai para esse protocolo que eu quero lembrar aqui, esqueci. Enfim, bote aí nos comentários como é o nome do protocolo, né? Que é como se fosse o critério de inclusão desses indivíduos. Mas observe bem, né, que ele trouxe aqui as variáveis ocultas. O que é que você pode nos dizer para que serve, né, na pesquisa científica e nessa lógica que nós estamos falando, como utilizada essas variáveis ocultas? Essas variáveis ocultas ou de controle são essenciais justamente para reduzir vieses. Elas garantem que você compare maçãs com maçãs. Por exemplo, se você não controla a idade ou medicação, resultados podem ser enviesados. Então, você usa essas variáveis para ajustar, minimizar influências externas e assegurar que a relação entre as variáveis principais seja genuína. É um cuidado metodológico que faz seu estudo ser realmente confiável. Bom, é isso aí, pessoal. Então, fizemos aqui a análise. Vamos trazer aqui outros títulos, né, de outras áreas para a gente entender sobre essas variáveis independentes e ocultas e como elas vão ser importantes lá na frente para a gente operacionalizar nossa questão problema e nosso objetivo geral. Ok? Valeu, obrigado.